Olá, pessoal. Eu sou a professora Cris Pegorari. Esse é o canal sobre carreiras jurídicas e hoje nós vamos receber o professor Fernando Aguilar. Ele é doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, é mestre em Teoria do Direito pela Universidade Católica de Bruxelas, é criador do Law in Action, uma plataforma de gamificação para o ensino do direito, e também do podcast Educação Jurídica. Seja bem-vindo, Fernando. Sempre muito bom conversar com você. Obrigada por ter aceito, né? Por aceitar participar dessa conversa de hoje. Cris, eu que agradeço a você o convite, né? E você tem frequentado bastante o meu podcast, então, chumbo trocado. Bom, estou bem animada para essa conversa de hoje. Eu li bastante nesse período de julho, né? Período de férias é um período que a gente acaba tendo um pouco mais de tempo para leitura. E eu li um livro muito interessante de um autor português chamado Afonso Cruz, Vamos Comprar um Poeta. E ele trabalha bastante essa questão da importância da arte, da literatura, enfim, no mundo. É uma distopia, é classificado como uma distopia. Ele fala um pouco sobre... Ele traz ali a ideia de uma sociedade materialista, em que tudo é quantificável, mensurável e assim por diante. E eu separei aqui 2 pontos que me chamaram bastante atenção nesse livro para começarmos a conversar. Ele fala que a ficção e a cultura constroem um modo como somos, né, o que somos. E ele também fala que a ficção ela serve para a construção de uma alternativa de sociedade, enfim, mais consentânea com as expectativas humanas e sociais, e etc. E a partir dessa perspectiva, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da literatura, né, essas relações entre a literatura e as artes, de maneira geral, com o direito, e a importância da literatura e das artes para quem é estudante de direito ou profissional da área jurídica. Não, excelente essa abordagem, eu me preocupo muito com essa questão. E, olha, para começar por um dado, assim, objetivo, né? Eu não acredito que seja um requisito para você ser um profissional do direito que você seja culto. Não é um requisito. Você passa no exame da OAB sem ser culto, você dominando as técnicas básicas da advocacia ou da magistratura, qualquer atividade dentro da carreira jurídica, sem precisar ser uma pessoa culta. Agora, eu nunca vi, Cris, um jurista brilhante, um advogado extremamente competente, um juiz sólido, respeitável, que não fosse culto. Isso é um dado objetivo que eu vejo. Então, eu acho que já existe aí uma ligação que não é obrigatória, mas é desejável. Porque o direito é uma ciência, discute-se muito sobre o caráter científico, não é o caso aqui da gente aprofundar, eu gosto desse assunto, mas não vou aprofundar aqui, mas é uma ciência interpretativa. É uma ciência que envolve a análise de contextos, que envolve o uso da linguagem, né, a comunicação, a associação entre fatos e normas. É uma tarefa muito complexa. Né? A subsunção dos fatos à norma exige muito tirocínio, exige um raciocínio jurídico. A construção do profissional do direito depende muito da lógica, uma lógica muito própria, ligada justamente à capacidade de interpretação de textos. E assim, só tem um jeito que eu consigo imaginar de você dominar essa técnica comunicacional, redacional e de interpretação. É lendo. Lendo e, de preferência, escrevendo. São 2 atividades indispensáveis para a formação. Quem não lê não pode escrever bem. Esse é um dado, porque o escrever já é uma destreza que está acima e dependente da destreza da leitura. E aí, assim, pode falar, Cris. Não, eu acho que é fundamental para quem pretende adquirir vocabulário, para quem queira aprimorar esse aspecto da comunicação, da linguagem escrita, oral. É bem importante. E a argumentação, né? Nós dependemos de argumentação. Todo trabalho jurídico é argumentativo. Agora, você argumenta com o quê?
Se você só tiver acesso à lei, o que já é uma coisa bastante exigente, vai. Digamos assim que você tem muita lei e é difícil muitas vezes saber o que está em vigor ou não, já é um trabalho. Mas se você só tiver acesso à lei, a sua argumentação vai ser mais pobre, necessariamente. Porque é do conhecimento da riqueza da vida, das circunstâncias, que você percebe que outros pontos de vista podem ser explorados argumentativamente. Uhum. E nada mais rico nesse aspecto do que a literatura, né? Porque a literatura ela vai naquela narrativa e vai te puxando para, nossa, eu não imaginava que alguém pudesse reagir dessa maneira, né? É muito interessante isso. É uma das coisas que eu mais curto na literatura, é, porque o autor quer te surpreender, tá certo? Se o autor não te surpreender em nada, se a narrativa dele for uma sequência lógica de fatos, né, como o livro que eu estou lendo agora, por exemplo, não vou citar o nome, mas eu só estou lendo porque ele me interessa geograficamente. Né? Eu estou morando num lugar, ele escreveu um livro que se passa aqui. Uhum. Né? Isso me interessa, mas a narrativa dele, nesse sentido, ela é pobre em tensões, ela é pobre em surpresas, as coisas que são feitas erradamente não correm risco nenhum de serem descobertas, né? Já estou na página 400 e ainda não aconteceu nenhuma coisa muito grave, né? Mas o que eu acho legal é justamente esse caráter surpreendente da literatura, porque ela te permite entrar num mundo diferente do seu, numa lógica diferente da sua, num raciocínio que não é o que você costuma fazer. Isso é encantador para mim. E ajuda muito o profissional do direito, que tem que pensar como um estrategista, que tem que pensar como, puxa, mas essa circunstância pode mudar a argumentação, eu tenho que colocar ênfase nesse aspecto, porque isso convém para o meu constituinte, eu tenho que desvalorizar aquele outro aspecto, porque aquele outro aspecto é contrário. Te dá um treinamento de capacidade de argumentação pelo simples fato do exercício. Né? Fora que a literatura é um prazer também. Né? Aliás, eu sou do princípio de que se você não consegue avançar na leitura de um livro, não insista, né? Porque você tem que se divertir. Né? Exatamente. Às vezes eu me cobro, por exemplo, a, ler os clássicos, né? Alguns clássicos todo mundo tem que ler e tal. Eu me pego assim às vezes tentando 5, 6, 7 vezes ler alguns dos famosos clássicos e eu não consigo me interessar. Às vezes eu vou até a página 100, mas, mas até a página 100 não conseguiu capturar meu espírito, então passamos para o outro livro, né? Eu acho que tem livros que você acaba adquirindo um interesse especial a depender do momento da sua vida também. E a releitura também dos livros muda, né? A perspectiva de Sim. análise à medida em que o tempo passa e que você vai amadurecendo e tem outras experiências de vida. Então, às vezes um livro num determinado momento não é tão interessante, mas em outro momento alguma perspectiva traz ali uma relação com algo que você vivenciou, que gostaria de ter vivenciado, então também tem essa questão. Mas eu acho que esse aspecto do gosto e da curiosidade pela leitura é bem importante e eu acho que é cada vez mais difícil trabalhar esses aspectos com as novas gerações, vamos dizer assim, né? Eles têm como trabalhar, né? Como despertar essa curiosidade, esse gosto pela leitura para os alunos, né? Para os estudantes de direito e para os estudantes de maneira geral, num mundo de redes sociais, né? E que tudo é muito rápido e eu consigo ter acesso a uma informação entre 3 e 5 minutos em vídeos, isso no máximo, assim, né? Em vídeos do TikTok e assim por diante, né? Como a gente consegue trabalhar essa perspectiva, né, com os estudantes? Você toca num assunto que é crucial, e isso é uma coisa que acontece no mundo todo, não é só no Brasil. Né? Então, o que acontece? Eu acho que tem que haver um compromisso de parte a parte, porque
eu sinto os alunos que me falam assim, olha, eu estou na velocidade do TikTok, então eu tenho dificuldade de entrar no universo da aprendizagem do direito, que exige muito mais tempo, uma coisa mais lenta, isso é acentuado pela perspectiva de um ensino tradicional, tradicionalista e tal. Uhum. Agora eu falo para eles, é o seguinte, é importante que o professor tenha consciência que você vem com a velocidade do TikTok, mas é importante que você tenha consciência que só com o TikTok você não vai se formar um bom profissional do direito, entendeu? Então você tem que ceder alguma coisa também. A gente, do nosso lado, a gente tem que entender a sua sede por, né, chegar mais rápido ao final da história, mas você tem que também se preparar para sair dessa... É uma jaula, na verdade, né? É uma jaula que te prende ali a um determinado formato que te impede de avançar. Agora, eu tenho como princípio sobre o que faz alguém se interessar, uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Marcel Pagnol, é um escritor francês. Eu não vou saber reproduzir exatamente a frase dele, mas a ideia é mais ou menos a seguinte: aquele que escreve sobre si mesmo é o vaidoso, a pessoa narcisista e tal. Aquela pessoa que escreve sobre as outras pessoas é o fofoqueiro, né? Aquele que escreve sobre o leitor, esse é o escritor, né? Então, a lógica básica é que você tem que procurar o interesse do leitor. Como você vai fazer para capturar o interesse do leitor? Supõe que você vá também transcender as suas limitações e olhar pela perspectiva do seu leitor. Então, você tem que chegar, claro, no caso de uma literatura técnica, o interesse está claro. Você quer ser advogado, você quer ser juiz, delegado, promotor, então você tem que aprender o que a técnica jurídica te diz, o que a jurisprudência diz, como você faz para lidar com questões de divórcio, com questões de licitações públicas, com questões de habeas corpus. Então, você está falando uma língua em que pelo menos uma parte interessa ao leitor, que é a técnica. Mas aí entra a questão da forma, né? Então, a questão da forma, eu acho que as novas gerações têm uma contribuição a dar no aspecto da crítica. Porque você se lembra a primeira vez que você leu um acórdão? Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu li um acórdão, mas, francamente, né, foi um choque para mim, porque aquilo ali é a negação da racionalidade, né? Desculpe, mas é muito mais complicado, né? E parece que os tribunais superiores são os mais complicados nesse aspecto também, porque tem um discurso político, toda um mise-en-scène para apresentar as coisas de uma forma que pareça politicamente correta e tal, né? Aqui na Suíça, as decisões do Tribunal Federal, que é a Suprema Corte aqui, elas são técnicas. Em nenhum momento você vai ver aquele discurso retórico, que nós precisamos proteger, nós precisamos fazer. Aqui eles protegem, não diz que protege, eles vão lá e dão uma definição judicial que ampare efetivamente os direitos. Então, assim, eu acho que existe toda uma cultura dentro do universo jurídico que dificulta também essa comunicação com as novas gerações. Mas o próprio judiciário já está tomando iniciativas muito interessantes, né? O Tribunal de São Paulo criou a petição 10, né? Existem diretivas também do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de usar uma linguagem menos rebuscada, de ir direto ao ponto, etc. Né? Precisamos praticar mais isso, mas eu acho que já é uma boa intenção aí. Então, o fato é o seguinte: nós temos que nos adaptar às novas gerações, ouvindo as novas gerações, prestando atenção nas necessidades deles, e, da nossa parte, deixar um pouco o ego de lado na hora de escrever, né? Deixar um pouco de lado essa preocupação retórica, que é muito exagerada, na minha opinião, no Brasil, e ir direto ao ponto, que é o que importa.
Eu acho que, falando sobre essa questão das tecnologias e das novas gerações, acho que, se por um lado, a gente tem essa questão do imediatismo, né, dos vídeos curtos e das redes sociais e do quanto isso toma tempo, de outro lado, também a internet facilita o acesso à informação, a bibliotecas, ao Nossa. domínio público, né? Tem vários livros que estão disponíveis no domínio público gratuitamente. Eu vejo muito o crescimento também dos clubes de leitura online, né? Que é também uma oportunidade de fazer uma análise crítica sobre determinadas obras jurídicas e não jurídicas. Eu conheço alguns grupos, enfim, de pessoas da área jurídica que analisam um livro jurídico de direito penal, de processo penal, por exemplo, dentro dessa ideia do clube do livro online. Então, essa perspectiva também é interessante, é uma forma de aguçar ali o interesse pela leitura de maneira geral, técnica e não técnica, dentro dessa perspectiva aí da tecnologia também, né? Mas eu acho que tem um outro aspecto da literatura importante. Você mencionou bastante esse aspecto comunicacional, né, da melhoria da linguagem, escrita, oral, e também do aspecto argumentativo, de análise a respeito de determinados argumentos, utilização da literatura como uma forma de construção argumentativa. Mas acho que tem um outro aspecto também importante, que é a questão de que a literatura gera uma empatia, né? Como você mencionou, eu consigo me colocar ou me olhar, né, num mundo que não é o meu, numa experiência que eu não vivenciei ou que eu vivenciei sob uma outra perspectiva, né, com um outro olhar. E isso gera também, na minha visão, um pouco de humanização, né? Então, isso faz com que a formação desse estudante também possa ser um pouco mais humana, né? E a questão da reflexão crítica, né? Tem um potencial enorme, né? A literatura traz um potencial enorme de análise, de uma visão crítica sobre a realidade, né? Então, acho que também tem esse aspecto que a literatura pode agregar ao estudante, ao profissional do direito. E você falando, me lembrei de uma conversa que eu tive com o professor François Host, que é um professor de filosofia do direito, que eu acho muito interessante, porque eu diria que ele é uma pessoa muito inspiradora para os professores. Eu me inspirei muito nele para começar a minha carreira como professor. E qual que é a mecânica de aula dele? Ele costuma trabalhar entre dois extremos. Então, se ele vai falar do justnaturalismo, ele vai falar do justnaturalismo em relação à escola exegética, da exegese na França e tal, né? Comparar os extremos. E aí ele vai costurando, vai tecendo, vai mostrando. O que acontece? Hoje em dia, está muito difícil para se lecionar, mesmo quando você coloca assim, olha, eu vou falar dessa corrente ou daquela corrente, existe uma aceleração do julgamento do auditório. Ou seja, com a exacerbação da polarização política, parece que as pessoas não estão dispostas a ouvir nada do que possa parecer a defesa da tese oposta que essa pessoa odeia, né? Porque só existe a posição dele, né? Isso também é um fenômeno mundial. Em todos os lugares está acontecendo isso. Então, o professor Ost acabou desenvolvendo uma estratégia que ele falou que não foi pensado assim, mas eu acho que foi sim, né? Que é mais ou menos o seguinte: para eu não ser cancelado, né? Para eu não ser desligado enquanto eu estou falando, ele cria a narrativa, ele usa a literatura como uma forma de narrar as questões, e aí ele coloca assim, fulano, no tribunal lá do júri, no caso de um conto que ele escreveu, depois a gente pode falar sobre isso, um dos jurados tinha a seguinte opinião, e vai analisando. Eventualmente você vai identificar nessa opinião desse jurado alguma coisa que você concorda ou que você discorda.
Mas são 12 jurados. E em 12 jurados você tem um degradê ali, o cara mais para lá, mais para cá, o cara a favor, outro contra, o outro muito pelo contrário. E assim, é uma estratégia de você chegar ao seu destinatário de uma forma que você não é cancelado de imediato, né? Então, eu acho muito interessante que a literatura ela acaba sendo também uma forma de você lidar com o momento terrível que nós estamos vivendo de polarização, de cancelamento, e eu acho que é uma forma que você sutilmente coloca a sua opinião ali, né? Você é um dos personagens, uma das vozes ali, mas você não diz qual é a voz que tem razão, que não tem razão, cada um julga como achar melhor, né? Mas eu acho que esse também é um aspecto interessante de como você lidar com a dificuldade de comunicação nesses momentos de polarização. Isso é muito legal. Eu assisti as entrevistas que você fez no podcast Educação Jurídica com o professor Ost, e também li alguns pequenos trechos, algumas entrevistas. E ele, em um determinado momento, ele vai falar um pouco sobre essa questão dos contos jurídicos, né? E aí, até depois, quero que você fale um pouquinho sobre a sua experiência como tradutor, né, de algumas dessas obras do professor Ost. E ele compara o conto em alguns aspectos com as fábulas, né? Ele traz ali toda uma narrativa em torno de uma questão, enfim, né, de um debate, de uma crítica, de um enredo, e aí ele aproxima isso da fábula, porque ele fala que tem uma simbologia ali, né? Tem ali um aspecto que traz uma reflexão crítica, ou várias reflexões críticas sobre um determinado assunto. Achei isso bem interessante, e até ia exatamente perguntar se essa metodologia, né, do conto jurídico, se o conto jurídico poderia ser ali algo interessante para o ensino do direito, né? Mas aí você já antecipou falando dessa questão de trazer essa perspectiva para enfrentar essa dificuldade que hoje nós temos de, inclusive, se posicionar sobre alguns assuntos. Ele cita, inclusive, o La Fontaine, né, que Exato. o grande autor de fábulas, que falava assim, que se eu vou tentar dar uma aula de moral, ninguém vai prestar atenção em mim, mas se eu conto uma fábula, eu faço com que a moral passe junto, né, com a minha narrativa, né? Então, isso eu acho que é uma filosofia interessante e respeitosa também, sabe? O oposto da polarização é a tolerância, certo? É saber que há vários pontos de vista e que a gente tem que levá-los em consideração na complexidade que é a vida humana, né? E esses novos tempos são extremamente complexos, a sociedade se tornou muito fracionada, muito especializada e, ao mesmo tempo, inundada por informações, né, Cris? A gente tem, você mencionou aí, a gente tem acesso a muita informação. Se eu fosse fazer meu mestrado, meu doutorado hoje, quanta facilidade eu não teria, porque eu tenho rápido acesso a tudo, né? Mas esse excesso de informações também causa embaraços, porque você se sente quase que sob uma avalanche. E aí você acaba procurando se refugiar. Então, o que explica muito desse paradoxo, né? Uma sociedade que está se especializando cada vez mais, se concentrando cada vez mais em pequenos redutos, em tribos, em guetos, ao passo que você está cercado de informação de todos os lados, a complexa sociedade em rede, né, do Manuel Castells está aí. E aí o que acontece? Como eu tenho medo dessa avalanche, eu me refugio embaixo de uma pedra ou entro numa caverna e ali eu vou pelo menos sobreviver à avalanche e encontrar meus iguais, meus pares, e ali eu me sinto confortado porque eu não estou exposto à complexidade, eu estou reduzindo a complexidade para viver melhor, né? Isso tem consequências, né? E a gente precisa manter um alto grau de consciência disso quando nós vamos lidar com os alunos, quando nós vamos escrever livros, quando nós vamos manifestar o nosso ponto de vista. Sim, sem dúvida.
E você, né, como eu mencionei, você traduziu alguns dos livros do professor Ost. Como é que foi como surgiu essa oportunidade? E aí depois a gente vai falar um pouco de como você se enveredou também um pouco para a área da literatura, né, não técnica. O professor Ost foi meu professor em Bruxelas, como eu disse, e criou-se ali uma relação especial. A gente manteve contato ao longo do tempo. Eu voltei para Bruxelas, ele foi para o Brasil. É, e, e aí, faz uns 4 anos, ele esteve aqui em Genebra, pertinho de onde eu moro, e veio dar uma palestra. Ele é professor da Universidade de Genebra, e eu fui lá assisti-lo. E depois levei para ele me dar um autógrafo no livro dele, o Contos Jurídicos, né? Si le droit m'était conté é o nome. Depois ele fez mais 2, então hoje tem uma trilogia, vai sair agora um coffret, um grupo de livros, os 3 livros de contos jurídicos do Ost. E aí me surgiu a ideia: professor, o senhor tem interesse de ter uma versão em português? Ele, claro que sim, então posso fazer? Claro que pode. Eu fiz, e agora está saindo em breve, publicado pela editora Totti, no Brasil, o primeiro volume de contos jurídicos do professor Ost. E assim, foi uma experiência muito interessante, difícil, porque o professor Ost é uma pessoa de uma cultura inacreditável, né? E o que é mais inacreditável ainda, Cris, é que ele não faz como uma demonstração de erudição para o ego dele. E como é que você sabe disso? É porque a preocupação dele é ensinar. E ele é um leitor voraz, é um cara que derruba bibliotecas, e ele vai processando aquilo com a sua metodologia muito especial, e ele vai trazendo isso para você, para mastigar para você aquilo que ele tirou. Ele faz relações muito interessantes. Esse livro de contos é muito rico. Eu aprendi muita coisa, né? Aprendi não só do ponto de vista cultural, literário, jurídico, mas palavras também que eu não conhecia, e muitas vezes foram difíceis, né, de buscar uma boa tradução adaptada para a realidade brasileira. E ele passa desde a Arca de Noé, onde ele recria ali uma discussão jurídica entre os animais, né? Acho que foi muito feliz. Ele faz análise, ele é muito preocupado com a questão ecológica. Ele faz uma análise dos acidentes de petroleiros nas costas ali da Espanha, da França, ao longo do tempo, pega um caso específico e vai profundamente ali. É uma aula de não só de direito ambiental, mas também da sociedade, como ela reagiu, e as questões jurídicas que são tratadas. Tudo isso num ambiente meio de suspense, porque o navio está lá, você sabe que ele vai causar um dano ambiental, mas o comandante perdeu a direção, não tem mais como controlar o navio, você fica aquela tensão. Aí tem outras situações muito futuristas, né, e que não são mais tão futuristas, porque já estamos muito próximos de discutir a questão entre o robô e o humano, né, e esse caso que eu mencionei, que tem um tribunal do júri para julgar uma cientista que desligou um robô, né, que seria parcialmente feito com o cérebro dela e um programa de um outro computador, e aí implicações jurídicas disso. Então, é uma coisa, eu acho que é uma ideia muito interessante, que torna discussões que são muito técnicas em coisas mais interessantes, atraentes. Eu acho que é uma estratégia muito legal para trazer para a sala de aula, né, esses contos, e trazer debates. Enfim, eu acho que são estratégias válidas, metodológicas, para tornar o ensino do direito mais apreciável, mais leve, e não precisa ser tão chato para ser tecnicamente correto, né?
E um pouco diferente também da perspectiva da aula expositiva apenas. É, Né? Outros elementos ali que instiguem os é, alunos a refletirem, discutirem determinados sim. temas. Eu vou te dar também um outro exemplo que aconteceu ontem, né? Eu estava com a minha família, fomos ali no final do dia, fomos para a beira do lago e eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial, que de vez em quando eu faço umas consultas assim. Imagine uma situação em que na Europa, na Idade Média, ah, houvesse uma situação em que mostrasse o início do feudalismo, mas eu quero que você fale em termos de uma narrativa. Então, ele começou, né? No dia tal, amanheceu, o fulano que era o cultivador do trigo viu ao longe chegar um cavaleiro, e esse cavaleiro era o senhor da região, e não sei o quê, e começou a contar como seria uma hipotética criação de um feudo, né? Eu imagino que isso, para um estudante de história ou estudante do ensino médio, seja muito mais interessante do que um professor falando de datas, de batalhas e de nomes de generais e de senhores feudais, etc. É, porque é muito mais. As minhas filhas ficaram atentas. Então, é um negócio que prende mais atenção, você aprende mais pela narrativa do que puramente por um discurso técnico ou supostamente técnico. Né? Sim, sem dúvida. E você também é escritor, né? Além de traduzir os livros do professor Ost, você também escreveu um livro, um romance histórico, né? A Gárgula de Paris, que depois, inclusive, vou indicar aqui na legenda da nossa conversa. E eu também, recentemente, estava lendo um outro livro interessante, né? Eu li bastante nesse período agora de julho. E eu li um dos livros li três, na verdade, dele, mas um dos que eu mais gostei, eu nem sei dizer qual que eu gostei mais, na verdade, mas esse é um dos que eu mais gostei, assim, que eu achei bem interessante para quem quer conhecer o autor, o Amos Oz. E ele é uma conversa dele, são 6 conversas dele com uma outra escritora, a Shira Haddad. E ele, nessa primeira conversa, algumas pessoas que fazem resenhas de livros mencionam que são entrevistas, mas eu acho que não é bem uma entrevista, assim, porque a entrevista é simplesmente perguntar e obter a resposta. E ali a gente tem um diálogo mesmo. Ela acrescenta muitas coisas interessantes para a obra dele, assim, né? Para a conversa com ele. E aí é mais interessante ainda porque ela é uma mulher, ela é mais jovem do que ele, e aí eles têm ali algumas questões com visões diferentes, né, da perspectiva dele e dela. Então é mais uma conversa do que efetivamente uma entrevista. E aí ela começa, a primeira conversa deles, ela pergunta para ele, né, a primeira pergunta que ela faz é exatamente o que o levou a escrever, né, o que impulsionou a criação literária para ele. E aí ele menciona, ele explica vários aspectos, e uma das questões que ele coloca é que ele queria salvar alguma coisa das garras do tempo e do esquecimento. Né? Então, achei super interessante. E aí queria te perguntar, o que te impulsionou a escrever um livro que não é técnico, não é jurídico, depois de ter escrito alguns livros jurídicos já, né, de ter publicado alguns trabalhos técnicos, e como que foi essa experiência, né? Se você gostaria aí de voltar a escrever, se continua escrevendo. Sim. Olha, foi uma necessidade, sabe? É, eu, eu acho que os escritores são movidos por diversos tipos de necessidade. E no meu caso, eu estava fazendo uma crítica à Universidade Pública Brasileira, porque eu descobri nela traços que lembram muito a sociedade feudal, uma sociedade de senhores feudais e de vassalos. Não preciso dizer quem são os senhores, quem são os vassalos, mas eu vi muito disso e acabei sentindo um impulso para fazer essa crítica de uma forma literária. Então, eu
me transportei para o século XIII, na Paris medieval, quando a Universidade de Paris estava começando. E aí foi um pretexto para eu me aprofundar na história medieval de Paris, que me fascina, e aí todo aquele contexto que existia na época, o feudalismo estava começando a abrir umas fissuras, e ali em Paris você já tinha um início de uma vida citadina diferenciada do modo feudal, ainda que a igreja fosse um senhor feudal, ainda que o rei fosse um senhor feudal, e o público eram os servos, os vassalos, já tinha um comércio se desenvolvendo, já havia uma abertura maior para as chamadas sete artes, né, que são a base da universidade. A universidade foi um dos elementos que desencadearam o final do feudalismo também, porque que ali, bem ou mal, você estava fazendo reflexões, ainda que colocadas num trilho, né? Você pode até querer colocar o estudante num trilho, mas o estudante tende a romper com essas limitações, e aí surgiram professores brilhantes, como o Abelardo, né, que se trouxe a crítica, né? Depois houve a reação da escolástica com São Tomás de Aquino, e que tentou conciliar, então, as novas tendências especulativas da filosofia com a ortodoxia da Igreja Católica, e conseguiu, né, fazer de uma forma brilhante, né, a Suma Teológica e tal. Eu coloquei ele como um personagem lá, porque ele era estudante de doutorado lá, e eu coloquei os detalhes do contexto em que ele estava lidando com essas questões. Então, eu via essa ideia como uma possibilidade de fazer essa crítica, de mostrar como as relações feudais, se você analisar como são as relações feudais na época da Idade Média, na Paris medieval, você vai encontrar pontos de contato com a realidade universitária brasileira pública, e isso é motivo de severas críticas. Por quê? Porque, obviamente, há uma redução das capacidades de produção intelectual quando você tem uma relação de subordinação, né? Então, eu coloco lá o personagem principal é um sonhador, um ingênuo, uma pessoa que entrou na universidade achando que ali seria o terreno da liberdade de ideias, que ele poderia pensar o que ele quisesse, que ele pudesse falar o que ele quisesse, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque há uma reação muito forte à inovação dentro da universidade, né? Então, isso uma coisa que passou a ser uma necessidade para mim. E eu me senti muito bem de extravasar essas minhas angústias, pesquisando e verificando a similitude das condições e podendo exercitar a minha crítica, tá certo? Então, a Gárgula de Paris é uma crítica indireta à Universidade Pública Brasileira, e é uma forma de eu me reconciliar comigo mesmo quanto aos meus propósitos, de que a academia deve ser o templo da liberdade de pensamento. Deveria ser, né? Não tem sido, mas a gente tem que sempre lutar para que melhore, né? E essa é a minha contribuição modesta para a crítica dessas condições. Muito bem, para quem quiser conhecer, esse é o livro, né? A Gárgula de Paris, é uma publicação de 2015, né? Isso. Editora Salta. E você tem pretensão de publicar outros livros? Eu tenho, eu escrevi um outro romance histórico, agora se passa no final do século XIX, começo do século XX, e tem a ver com as imigrações, né? É uma história de várias imigrações e por motivos os mais diferentes. E são não só imigrações do ponto de vista geográfico ou físico, mas são migrações do ponto de vista ideológico também. Então, é
é uma história que mistura também fatos reais com fatos criados, né? São ficções, mas foi um exercício delicioso de aprendizagem, né? De aprendizagem. Ela se passa em vários países, na Suíça, na Finlândia, na Polônia, que na época era a Prússia, e depois na Alemanha, depois no Brasil. E foi uma saga para mim, né? Espero publicar em breve. Esperamos que seja publicado em breve. Muito bom. Sabe que você mencionou aqui traduzindo e, enfim, né, tendo esse contato com o professor Ost, você também aprendeu bastante e acabou tendo acesso a outras referências que ele utiliza. E eu acho que a literatura também tem esse aspecto de muitos autores acabam referenciando outros autores, né? Isso faz com que também desperte a curiosidade de conhecer esses autores indicados na obra que você eventualmente esteja lendo. E aí eu gostaria que você dissesse quais os autores, ou os principais autores que te impactaram de alguma forma, enfim, que você gosta, né? Os que você gosta mais, e aqueles, ou não sei se serão os mesmos, né, que você considera que são ali importantíssimos, relevantíssimos para quem é da área jurídica. Olha, são muitos, né? Eu posso citar alguns. Uma obra que eu me impactei muito quando li, é uma obra já antiga, tem 100 anos aí, mais ou menos, é o Carlos Maximiliano. Hermenêutica e interpretação do direito, não sei se o nome é exatamente isso, mas é Hermenêutica. E esse livro é uma prova de que você pode escrever bem, sem ser pedante e sem ser prolixo. Ele escreveu há muito tempo esse livro e ele continua atual, e é um livro que me marcou muito, né? Eu recomendo fortemente, né? O do Carlos Maximiliano. Um livro que eu li durante o meu mestrado, que me impactou muito, é a Ética Nicômaco, do Aristóteles. Eu me lembro perfeitamente, eu sentei na biblioteca, eu tinha, naquele momento, tinha parado de trabalhar só para me concentrar no mestrado, que é um privilégio, nem todo mundo consegue, mas eu sei que eu sentei ali e passei um dia inteiro lendo, depois não terminei no mesmo dia, mas poucos dias eu concluí a obra, mas foi uma experiência riquíssima e fascinante, Ética a Nicômaco, do Aristóteles. No Brasil, eu acho que todo brasileiro, não é só estudante de direito, todo brasileiro deveria ler pelo menos 2 livros que são de antropologia política brasileira, que são Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro, e O Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Eles são 2 livros que, se você não tiver lido, está faltando um pedaço na sua compreensão do que é o Brasil. Eles são de uma atualidade desconcertante. Escritos também há muito tempo, mas são muito válidos. Do ponto de vista, assim, mais fora do Brasil, e pensando assim mais na literatura, né? Não sei se você estava falando do ponto de vista geral, né? Eu falei que eu gosto muito do Marcel Pagnol, mas eu gosto também muito do Balzac. A comédia humana ela é incrível, né? A riqueza que ele tem, a capacidade que ele tem de caracterizar uma sociedade, uma época, né? E de todos os livros que eu já li do Balzac, o que eu mais gostei se chama Ilusões Perdidas. E é um livro marcante, eu li há muito tempo, mas eu estou sempre me lembrando dele porque ele é muito verdadeiro, né? Do Marcel Pagnol, o que eu mais gosto é o Jean de Florette, que se transformou num filme feito em 85,
pelo Claude Berry, que é um primor também, com Depardieu e outros artistas maravilhosos, que tem uma continuação chamada Manon de Source, ou em português ficou A Vingança de Manon. Mas são livros que eu recomendo fortemente. Durante muito tempo eu dizia que o livro que eu mais gostei de ter lido na vida era Os 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, né, que também é um autor inacreditavelmente fascinante, né? Machado de Assis, que ironia, que capacidade de ser simples e envolvente, apaixonante, ahistórico, né? Ele continua sendo um leitor da realidade brasileira que é muito válido. Na área dos romances históricos, eu também gosto de muitos, embora eu não goste muito dos romances históricos mais famosos, assim, esses autores mais famosos, tipo Ken Follett, etc. Eu leio, mas acho que perde-se muito tempo em descrições inúteis, né? Eu gosto mais de descrições que coloquem o leitor usando os 5 sentidos para viver aquela outra época que ele não está vivendo. Mas isso não exige que você explique, que você levantou da cadeira, espreguiçou, que você rolou, coçou o cotovelo, que você pegou uma xícara de café. Isso aí é só uma forma de fazer com que os livros tenham aquele tamanho de romances históricos, né? Mas o que eu mais assim gostei de todos foi o Agonia e Êxtase, do Irving Stone, que é a história do Michelangelo, né? Aí mistura, né, a vontade de conhecer quem foi esse sujeito extraordinário com a capacidade de reconstituição de uma época, né? Então eu acho que virou filme também, né? Agonia e Êxtase é um filme com Charlton Heston, e bem, acho que dos anos 60, né? Mas o livro é muito melhor, como sempre, o livro é muito melhor do que o filme, né? Muito raramente o filme supera o livro. Não é? Mas tem vários autores que também são juristas, né? Você vê essa... Como você vê essa relação, na verdade, né? Acho que o próprio Balzac tem formação jurídica, Flaubert e outros, né? Sim, é quase que uma tradição, né? Desses atuais, tem aquele livro Acima de Qualquer Suspeita, ele foi escrito por um promotor, né? Ex-promotor. A história do Acima de Qualquer Suspeita, que virou filme também, é a história de um promotor. Agora estou esquecendo o nome do autor, mas daqui a pouco vai voltar aqui. E ele escreveu, esse autor escreveu um livro que eu também recomendo aos estudantes de direito, principalmente os que estão começando, em que ele relata a experiência dele como calouro da Universidade de Harvard em direito. E o livro se chama The First L, em português virou O Primeiro Ano, o primeiro ano, e tem uma publicação em português. E qual que é o nome dele agora? Esqueci, mas inclusive eu conheci um advogado que estudou com ele. Convidei uma vez um professor americano para vir para o Brasil, e ele falou que era colega de turma desse autor. Agora esqueci o nome dele. A hora que nós terminarmos a conversa aqui, eu vou descer ali, o livro está ali embaixo. Sem problemas, temos o nome do livro, é só pesquisar. E virou um filme também, o Paper Chase. O filme chama Paper Chase, é baseado nesse livro, O Primeiro Ano. Bom, Fernando, considerações finais. Você quer agregar alguma consideração, alguma informação?
Eu primeiro queria te agradecer, né, Cris, porque é sempre um prazer conversar com você sobre esses assuntos. Se a gente conseguir estimular mais gente a se dedicar à leitura, eu acho que já é uma coisa muito boa. Assim, você tem que descobrir o prazer da leitura lendo, não tem outro jeito, né? Existe uma concorrência muito grande com outras coisas mais evidentes, mas cá entre nós, né? Há uma certa limitação também para a diversão em vídeo, vai? Existe uma certa limitação. Isso porque eu só adoro ver séries, adoro ver filmes, e toda noite eu e minha mulher a gente quer achar uma série, um filme, e está difícil achar alguma coisa depois de algumas séries inesquecíveis, né? A gente fica com um nível muito elevado. Agora, em relação aos livros, não tem limite para as coisas maravilhosas que você pode descobrir lendo um livro. Pode ser muito emocionante, pode ser muito vibrante, pode ser muito útil para o seu desenvolvimento, para a sua formação, também como profissional do direito. Muito bom, Fernando. Olha, muito obrigada pela valiosa contribuição ao canal. Eu tenho certeza que quem assistir ao vídeo vai aproveitar bastante as indicações. Eu sempre fico grata aí pela oportunidade de diálogo com você. Eu até separei um trechinho de um livro também que fala... Na verdade, ele traz várias perspectivas de verdade. Eu gosto bastante da temática tempo, temática verdade. Assim, muito. E esse é um livro que fala sobre várias perspectivas de verdade sobre uma determinada situação. Ele se chama De Verdade, do Sándor Márai, que é um autor húngaro, na verdade, né? E ele tem um trechinho que ele fala um pouco, que ele resume um pouco sobre o gosto da leitura, né? Ele fala que a leitura era, para mim, uma aventura. Eu pegava nas mãos com o coração batendo forte os livros novos dos escritores conhecidos. O livro novo era como um encontro com alguém, uma convivência perigosa de que adviria toda espécie de coisas felizes, boas, mas também perturbadoras e angustiantes. É um livro bem legal. Ele fala, como eu mencionei, sobre várias perspectivas de verdade a respeito de uma determinada situação. Existem vários livros que trabalham. Eu uso bastante a literatura, na medida do possível, né? Dentro das minhas aulas também, né? Eu discuto verdade no processo e às vezes trago ali algum trecho da literatura, né? Eu uso o texto Verdade Dividida, do Carlos Drummond, né? Enfim, cada um escolhe a sua verdade de acordo com a sua miopia, enfim, acho que é bem interessante aquela análise inicial que nós dissemos aqui, né? De fazer uma análise crítica a respeito das coisas utilizando a literatura. Então, eu espero que quem assista ao vídeo aproveite aí as indicações, aproveite a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Lembrei do nome do autor, Scott Turow. Scott, com 2 T's no final, Turow, T-U-R-O-W. Esse é o nome do autor. Bom, ficaria a indicação, então, mais uma vez, obrigada. E ficamos por aqui. Boas leituras, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Cris. Até mais. Tchau.